Meus amados irmãos e irmãs, neste novo vídeo do nosso canal do YouTube da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Canoas, meditaremos o artigo de nossa profissão de fé, a comunhão dos santos. Iniciamos esta formação com uma pequena comparação. Numa corrida olímpica, o corredor não corre sozinho, corre com os outros corredores. Tem torcida, apoio médico, meta a chegar, medalha de ouro para ganhar e pódio para subir. Quando tem outros corredores junto, se sente animado e fortalecido para correr. São Paulo já dizia sobre a sua morte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esta é a imagem da comunhão dos santos. Inicialmente devemos entender que a igreja é a assembleia de todos os santos que correm para a meta da vida eterna. A comunhão dos santos é precisamente a igreja. Santo Tomás de Aquino diz: uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. E assim devemos acreditar que existe uma comunhão de bens na igreja. A expressão comunhão dos santos tem, portanto, dois significados estritamente ligados: comunhão nas coisas santas e comunhão entre as pessoas santas. No Credo do Povo de Deus de Paulo VI diz: cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo, a saber, dos que peregrinam sobre a terra, dos defuntos que ainda se purificam e dos que gozam da bem-aventurança do céu, formando todos juntos uma só igreja. E cremos igualmente que nesta comunhão dispomos do amor misericordioso de Deus e dos seus santos, que estão sempre atentos para ouvir as nossas orações. São José Maria Escrivá, que viveu o período da Guerra Espanhola, percebendo ali os soldados que eram feridos e que precisavam de transfusão de sangue, ele fez a seguinte comparação: o que é a transfusão de sangue para o corpo são os santos para a alma. Por isso, meus amados, veremos agora algumas características da comunhão dos santos. A comunhão dos bens espirituais. No relato dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, na comunidade primitiva de Jerusalém, os discípulos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Desta passagem bíblica tiramos os ensinamentos. A comunhão de fé é a fé dos fiéis, a fé da igreja recebida dos apóstolos, tesouro da vida, que se enriquece na medida em que é partilhada. Comunhão nos sacramentos. O fruto de todos os sacramentos pertence a todos. A comunhão dos santos é a comunhão dos sacramentos. A comunhão dos carismas. Na comunhão da igreja, o Espírito Santo distribui também graças especiais entre os fiéis de todas as ordens para a edificação da igreja. Ora, em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum da igreja. E eles punham tudo em comum. Tudo o que o verdadeiro cristão possui deve olhá-lo como um bem que lhe é comum com os demais e deve estar sempre pronta a ser dirigente para ir em socorro do pobre e da miséria do próximo. O cristão é um administrador dos bens do Senhor. E por último, a comunhão da caridade. Na comunhão dos santos, nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro for honrado por alguém, todos os membros se alegram com ele. Vós sois corpo de Cristo, e seus membros, cada um a parte que lhe diz respeito. Agora, meus amados, vamos ver a comunhão entre a igreja do céu e da terra.
Aqui temos alguns pontos importantes. Os 3 estados da igreja, até que o Senhor venha na sua majestade e todos os seus anjos com ele, e vencida a morte, tudo lhe seja submetido, dos seus discípulos, uns peregrinam na terra, outros, passada esta vida, são purificados, e outros, finalmente, são glorificados e contemplam claramente Deus Trino e Uno com ele. A intercessão dos santos. Os bem-aventurados, estando mais intimamente unidos a Cristo, consolidam mais firmemente a igreja na santidade. E eles não cessam de interceder a nosso favor diante do Pai, apresentando os méritos que na terra alcançaram, graças ao mediador único entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A nossa fraqueza é assim grandemente ajudada pela sua solicitude fraterna. E Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: passarei o meu céu fazendo bem na terra. E temos a comunhão com os santos. Não é só por causa do seu exemplo que veneramos a memória dos bem-aventurados, mas ainda mais para que a união de toda a igreja no Espírito aumente com o exercício da caridade fraterna. Pois assim como a comunhão cristã entre os cristãos ainda peregrinos nos aproxima mais de Cristo, assim também a comunhão com os santos nos une a Cristo, de quem procede como de fonte e cabeça toda a graça e a própria vida do povo de Deus. São Policarpo de Esmirna diz: a Cristo nós o adoramos porque ele é o Filho de Deus. Quanto aos mártires, nós o amamos como discípulos imitadores do Senhor. Isso é justo por causa da sua devoção incomparável para com seu Rei e Mestre. Assim nós possamos também ser seus companheiros e discípulos. E a comunhão dos defuntos, reconhecendo claramente esta comunicação de todo o corpo místico de Cristo, a igreja dos que ainda peregrinam venerou com muita piedade desde os primeiros tempos do cristianismo a memória dos defuntos, e porque é um pensamento santo e salutar rezar pelos mortos, para que sejam livres de seus pecados. Por eles ofereceu também sufrágios. A nossa oração por eles pode não só ajudá-los, mas também tornar mais eficaz a sua intercessão em nosso favor. E por último, a única família de Deus. Todos os que somos filhos de Deus e formamos em Cristo uma família ao comunicarmos uns com os outros na caridade mútua e no comum louvor da Santíssima Trindade, correspondemos à íntima vocação da Igreja. Como estamos falando da comunhão dos santos, a Igreja lembra o martírio dos famosos mártires de Sebaste, que foi um grupo de 40 soldados da legião romana que foram martirizados pelo imperador Constantino da antiga Armênia no ano de 320, o período da perseguição aos cristãos. Eles foram colocados em um tanque gelado para morrerem congelados e, como tortura, colocaram uma banheira de água quente à sua frente para que pudessem desistir do martírio. Mas eles diziam: ao tirarmos as roupas, nos despojamos do velho homem. O inverno é duro, mas o paraíso é doce. O frio é fortíssimo, mas a glória será agradável. Por isso, meus amados, depois deste relato dos mártires de Sebaste, vamos esperar a próxima formação de nosso vídeo paroquial, que tratará do artigo Creio no perdão dos pecados. E aqui fica a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.